Olá, que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui na continuidade de nossa semana especial de oração, tema Em Paz com Deus, assuntos especiais aí para nosso crescimento espiritual. Ontem foi um assunto muito sério, muito importante, e eu espero que Deus tenha te ajudado naquela decisão que você tomou ontem. Hoje vamos continuar com esse tema especial e depois vocês gastem aí alguns minutos discutindo também sobre o assunto que abordamos aqui. Nós vamos hoje falar sobre a milha do amor e eu quero convidá-lo a fechar os olhos para nós orarmos ao Senhor pedindo sabedoria para compreendermos este assunto. Vamos orar? Muito obrigado, bondoso Deus, porque o Senhor nos deu mais um dia, tem nos dado vida, tem nos dado saúde, e nós estamos aqui agradecidos ao Senhor pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Agora, nós vamos mais uma vez abri-la para estudar a Tua vontade para nós. Ilumina-nos com o poder do Espírito Santo e, mais do que isso, nos ajuda a colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Eu peço por cada pessoa que está acompanhando esse programa e faço esse pedido em nome de Jesus. Amém. A milha do amor. Numa calorosa tarde de verão, o pai pediu ao filho que lhe trouxesse um copo de água. O garoto demorou, mas quando apareceu, ele trazia junto ao copo com água outro copo com suco de laranja. O pai, emocionado, perguntou: "Meu filho, eu não pedi apenas um copo de água?" E o filho então respondeu: "Sim, pai, mas eu amo você tanto que decidi lhe preparar um copo com suco de laranja." De uma maneira bem simples, eu quero lhes dizer que os dízimos representam nessa história o copo de água e as ofertas representam o suco de laranja. O comum é dizermos que as ofertas representam nossa gratidão a Deus, mas gratidão por qual motivo? Para respondermos essa pergunta, nós temos que buscar na Bíblia quando e por que foi instituída a primeira oferta. E precisamos ir a Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versos 16 e 17. Nós lemos aqui o seguinte: "E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Deus veio procurá-los ao pôr do sol, como de costume, diz a Bíblia, na viração do dia. Mas naquele dia eles se esconderam. Eles perceberam que estavam nus e Deus lhes deu vestimenta de peles. Para isso, um cordeiro teve que morrer. Adão e Eva, eles não morreram imediatamente. Por quê? Porque um substituto morreu no lugar deles. Após a queda, Deus instituiu então a primeira oferta, um cordeiro. Esse cordeiro simbolizava Jesus, que um dia daria a sua vida pelo ser humano. Em função disso, as ofertas representam a nossa gratidão por Cristo ser o nosso Redentor e Salvador. E a gratidão vem depois da bênção. Assim como não devolvemos o dízimo para sermos abençoados, e sim porque fomos abençoados, da mesma forma nós não damos uma oferta de gratidão para sermos salvos, e sim porque fomos salvos. Ao falar sobre o princípio da verdadeira oferta, Ellen White diz o seguinte: a cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor do bendito Salvador. O princípio ali ilustrado é dar. Esse é o verdadeiro fruto da vida cristã.
O princípio dos mundanos é adquirir, adquirir e assim esperam conseguir felicidade, mas, levado a efeito em todos os seus aspectos, o fruto é miséria e morte. Dar ofertas como um ato de gratidão deve ser uma prática de todo ser humano, independente de sua condição financeira, rico ou pobre. Vejam o conselho de Deus para com os ricos. Conselho sobre mordomia, página 17. Ellen White diz assim: deve o rico consagrar tudo a Deus, e aquele que é santificado pela verdade no corpo, na alma e no espírito, também dedicará a Deus a sua propriedade e se tornará um instrumento pelo qual outras pessoas serão alcançadas. Em sua experiência e exemplo, demonstrar-se-á que a graça de Cristo tem poder para vencer a cobiça e a avareza, e o rico que devolve a Deus os bens que lhe foram confiados será considerado mordomo fiel. E quanto aos pobres? Também são aconselhados a dar sua oferta? Conselho sobre mordomia, página 20, diz o seguinte: as ofertas do pobre, dadas com abnegação, para ajudar a difundir a preciosa luz da verdade salvadora, não somente serão um cheiro suave a Deus e a Ele inteiramente aceitável como dádiva consagrada, como também o próprio ato de dar expande o coração do doador e o une cada vez mais ao Redentor do mundo. Ele era rico, mas por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. As menores quantias dadas alegremente pelos que estão em condições limitadas são plenamente aceitáveis a Deus. Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos com relação à oferta. E o primeiro deles é o princípio da voluntariedade. Alguns entendem esse princípio como: se eu quiser eu dou, e se eu não quiser eu não dou. Não é esse o sentido deste princípio. Todos devem dar. Se eu não dou, é porque eu não tenho nada para agradecer a Deus. A voluntariedade aqui é no sentido de quanto dar. O dízimo Deus estabeleceu de forma clara: você devolve 10%, a 10ª parte. A oferta, você estabelece quanto vai dar. Existem referências ao que o povo de Israel fazia nos tempos bíblicos. Uma destas referências menciona, por exemplo, um segundo dízimo como oferta, ou seja, 10% de oferta. Há outra referência que menciona 1/3 da renda como dízimos e ofertas. 1/3 equivale a 33%, ou seja, 10% de dízimo e 23% de oferta. Mas são apenas sugestões e não uma determinação. Deus deu ao homem o direito de determinar a sua oferta. Esse é o primeiro princípio, proporcionalidade. Segundo princípio, a oferta deve ser proporcional à bênção. Esse princípio é visto de forma clara na história da viúva pobre que entrou no templo e deu 2 moedinhas, enquanto homens de muitas posses deram várias moedas. Jesus elogiou aquela mulher pobre e idosa, porque aquelas 2 moedinhas eram tudo o que ela possuía, enquanto as muitas moedas daqueles homens eram quase nada comparado ao muito que eles tinham. Aqui entra o princípio da proporcionalidade, ou o princípio do percentual. Como vimos antes, quem estabelece esse percentual é o adorador, mas que seja em percentual. Fazendo assim, nós teremos sempre uma oferta proporcional às bênçãos. Um terceiro princípio:
o planejamento da oferta. Para que a minha oferta siga o princípio da proporcionalidade, eu preciso planejá-la com antecedência, em casa, de preferência com a família. Eu então separo o dízimo, 10%, e a oferta, que também será em percentual, 5, 10, 15, eu estabeleço. Um outro princípio é o princípio da generosidade. Eu preciso cuidar aqui com a defasagem da minha oferta. É bom sempre nós fazermos uma comparação com o dízimo. Partindo do princípio que dízimo é igual a reconhecimento e oferta é igual a gratidão, o meu reconhecimento é igual a 10%. Deus estabeleceu assim, é o dízimo. E a minha gratidão? Será que 2% representa bem a minha gratidão para com Deus? Um terceiro item importante com relação à oferta. Ela não deve ser direcionada. Como? A maioria das ofertas que eram levadas pelos adoradores ao templo eram entregues e os sacerdotes e aqueles que cuidavam da casa do tesouro é que direcionavam de acordo com as necessidades e planejamento. Não eram os adoradores que direcionavam a sua oferta. Há pessoas que só ofertam se determinarem onde a sua oferta será usada. Isso não é proibido, mas será que é o melhor? Isto é como dar um presente e querer determinar como o presente vai ser usado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito séria e organizada e já tem estabelecido um sistema de distribuição de ofertas. De todas as ofertas que entram através das salvas ou dos envelopes no pacto ou no plano financeiro, 60% destas ofertas ficam na minha igreja local, lá onde eu entrego a minha oferta. E esse percentual é distribuído através de um orçamento votado pela igreja. 20% são destinados a projetos missionários, desde a minha igreja até a Igreja Mundial, a Associação Geral. E mais 20% são destinados a construções de templos, construções de igrejas, também de minha igreja até a Associação Geral. Assim, a igreja vai avançando em todos os lugares e não apenas no seu bairro ou na sua cidade. Vejam o que diz Ellen White falando sobre este assunto. Mostrar um espírito liberal, abnegado para com o êxito das missões estrangeiras, é um meio seguro de fazer avançar a obra missionária na pátria. Embora seja pequena a vossa oferta, não hesiteis em trazê-la ao Senhor. Se for dada com um coração cheio de amor pelo Salvador, a mais pequenina oferta tornar-se-á uma dádiva incalculável, a qual Deus aprova e abençoa. Motivada pela gratidão, é mais um princípio da oferta. Eu vou dar porque estou agradecido. O motivo é gratidão e não apelos eloquentes para coisas. Minha oferta poderá ser usada pela igreja para construção, para reforma, para o aparelho de som, equipamento de som para barracas, para acampamento, para instrumentos musicais, etc. Mas minha motivação para dar continua sendo a gratidão e não as coisas, apelo para coisas. Ao terminar a mensagem de hoje, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você pode responder individualmente, mas de preferência que você responda junto com a sua família, com a esposa, com o esposo, o cônjuge, ou se os filhos estiverem juntos, melhor ainda. A pergunta é: como está a sua vida com Deus nos itens dízimos e ofertas? Está tudo certinho? Você tem separado
o dízimo de todo o seu rendimento e o tem entregado lá na casa do tesouro, lá na sua igreja? E com relação às ofertas, elas têm representado de verdade as bênçãos que Deus tem dispensado a você e a sua família? Você tem um percentual de oferta? Qual é esse percentual? Eu gostaria sinceramente que você avaliasse isso. E se forem necessárias algumas mudanças, que elas aconteçam para que a sua fidelidade ao Senhor seja completa. Agora eu quero orar com você. Depois vocês vão conversar sobre o tema, respondam estas perguntas, mas agora é o momento da nossa oração. E o que eu quero pedir a Deus é mais ou menos o seguinte: Senhor, me ajuda a viver de acordo com a Tua palavra. Que os dízimos e ofertas expressem a verdadeira adoração que ofereço a Ti. E que a minha vida financeira seja guiada pelo Teu Espírito. Portanto, quero fazer um pacto contigo. Além de devolver o sagrado dízimo, quero entregar um percentual de oferta. Uma oferta voluntária ao Senhor. Me ajuda a definir esse percentual e a ser fiel no cumprimento do mesmo. É sobre isso que eu quero orar com você neste momento, por isso eu convido você a curvar a sua cabeça e onde você está, fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse tema, por vermos a necessidade de sermos fiéis ao Senhor, por vermos na Tua palavra a clareza quanto à devolução do dízimo e a doação das ofertas. Ajuda-nos a fazer isso pelos motivos corretos e que nós possamos, como pessoas individualmente, como famílias, definirmos de forma clara um percentual para entregarmos ao Senhor como nossa gratidão pelas bênçãos que temos recebido. Aqueles que estão agora pensando nisso, que estão tomando a decisão de colocar isso em prática, que o Senhor possa selar isso na vida de cada um deles e que eles se sintam abençoados por serem fiéis ao Senhor. Estas bênçãos eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.